Nem todas as estradas foram feitas para serem seguras. Existem caminhos no mundo em que, com uma curva errada, você vai direto para o precipício. Existem rodovias que desaparecem debaixo d'água e há rotas pelas quais nem mesmo as companhias de seguro querem deixar você passar. Neste vídeo, vamos visitar algumas das estradas mais perigosas do planeta. Desde as estreitas passagens de montanha dos Himalaias até os desertos áridos, onde não há nenhum serviço de resgate, por centenas de quilômetros. E à medida que a lista avança, você vai se perguntar ainda mais por que existem pessoas dispostas a passar por esses lugares. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso faz muita diferença para criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Estrada do Túnel de Guoliang, China. A Estrada do Túnel de Guoliang está localizada nas montanhas Taihang, na província de Henan. Antes da construção do túnel, era quase impossível para os moradores da vila de Guoliang entrarem ou saírem. Naquela época, o único acesso era uma escadaria íngreme esculpida no penhasco, chamada Escada para o Céu. No início da década de 1970, os moradores teriam pedido repetidamente ajuda ao governo para construir uma estrada decente. Segundo relatos históricos, o projeto não recebeu financiamento nem aprovação de imediato. Assim, os moradores da vila buscaram uma solução por conta própria. 13 moradores começaram a cavar um túnel na lateral da montanha. Eles não tinham treinamento formal em engenharia. Sem equipamentos modernos, usavam só martelos, ferramentas de escultura e ferramentas simples de aço enquanto pendurados no penhasco. O projeto durou quase 5 anos. Em 1977, o túnel foi oficialmente inaugurado e até hoje ele ainda é conhecido. Como uma das estradas mais perigosas da China, a via não é nivelada e algumas partes são estreitas. Existem curvas cegas, onde quase não há visibilidade. Na lateral do túnel, grandes buracos funcionam como janelas para fora da montanha. Ao encontrar outro veículo num trecho estreito do túnel, às vezes é necessário dar ré por uma longa distância para ambos passarem. Mas apesar do perigo, isso também se tornou um símbolo de sobrevivência e determinação de toda a vila. Se os moradores não tivessem feito o túnel, a comunidade poderia ter ficado totalmente isolada do mundo. Passagem d'Augois, França. O Passagem d'Augois é uma estrada de mais de 4 quilômetros que liga a França continental à ilha de Noirmoutier. Na maré baixa, parece apenas uma estrada costeira normal, mas em poucas horas ela fica completamente submersa pelas águas do Oceano Atlântico. Isso acontece 2 vezes por dia. Segundo as autoridades locais da França, há um horário exato em que é seguro passar por aqui. Por isso, há horários das marés e placas de aviso em ambas as extremidades da estrada. Mas mesmo com todos esses avisos, ainda há motoristas que ficam presos. Em diferentes partes da Passage d'Augois, foram construídas torres de resgate altas para aqueles que ficam presos enquanto a água sobe. Os motoristas presos sobem nessas torres enquanto esperam pelo barco de resgate ou a maré baixar. Na visão aérea, realmente parece que o oceano está engolindo toda a rodovia. Mas é surpreendente que ainda seja usada até hoje, mesmo com uma ponte moderna construída na década de 1970 para atravessar até a ilha com mais segurança. Muitos turistas e moradores ainda preferem passar pela Passage d'Augois, porque a rota é mais curta e mais cênica. Estrada da Montanha Tianmen, China. Vista de baixo, a estrada parece apenas uma linha enquanto sobe serpenteando pela lateral de uma montanha extremamente íngreme na província de Hunan. Mas quando você conta cada curva, aí entende por que ela é famosa no mundo todo. São 99 curvas em grampo. A estrada da montanha Tianmen sobe mais de 1000 metros do fundo do vale até o topo da montanha. E à medida que você vai subindo, parece que o chão vai desaparecendo pouco a pouco sob o carro. Um dos destinos mais famosos lá é a Caverna Tianmen, mais conhecida como o Portão do Céu. É uma enorme abertura natural na própria montanha. De acordo com registros históricos da China, ela se formou depois que parte do penhasco desabou no século III a.C., devido ao tamanho enorme do buraco na rocha. Dizem que é visível da cidade em dias limpos. Com o aumento dos turistas, foi preciso construir uma estrada de acesso maior à montanha. Por isso, no início dos anos 2000, foi construída a moderna rodovia de montanha, que é usada atualmente. Há trechos tão íngremes que parece que o carro inteiro está inclinado para cima. Em algumas curvas, o guardrail é bem fino. E em outros trechos, logo ao lado já tem um precipício. Quando chove ou está com neblina,
a visibilidade fica ainda pior. Mas o mais surpreendente é que todos os dias ainda passam por aqui grandes ônibus de turismo cheios de passageiros. Enquanto o motorista vai passando um a um pelas 99 curvas íngremes, a maioria dos passageiros fica em silêncio, segurando firme no apoio de braço. Mesmo parecendo perigoso, esse lugar virou um ponto popular para exibições de direção acrobática e de corrida. Alguns motoristas profissionais até tentaram completar toda a rota em um tempo extremamente rápido, mas para uma pessoa comum, basta descer ou subir essa montanha para sentir o quão pequeno é o veículo comparado ao tamanho dos desfiladeiros ao redor. Trollstigen, Noruega, uma estrada de montanha que parece saída de um filme de fantasia. Estradas estreitas, montanhas íngremes, cachoeiras fortes e paredes de neve que às vezes são mais altas do que o próprio veículo. Esta é a Trollstigen, que significa escada dos trolls. Toda a estrada tem uma série de 11 curvas fechadas enquanto sobe a montanha. Em algumas partes, a largura é quase de uma única faixa, e como a estrada fica colada à montanha, há áreas vulneráveis à queda de rochas e avalanches. De acordo com as autoridades norueguesas, a Trollstigen fica fechada durante grande parte do ano devido a neve, gelo e condições climáticas severas. Normalmente, ela só reabre no final da primavera ou início do verão. A cachoeira Stigfossen despenca bem perto da estrada. No derretimento da neve, a água flui tão forte que partes da estrada permanecem sempre molhadas e, às vezes, a correnteza cruza a pista. Ou seja, você dirige por uma estrada estreita na montanha com uma cachoeira ao lado. A estrada começou a ser construída na Grande Depressão. Como um grande projeto de obras públicas na Noruega, usaram dinamite e trabalho manual para escavar a rota na lateral da montanha. Em 1936, ela foi oficialmente inaugurada. Até hoje, continua sendo uma das rotas turísticas mais visitadas do país. Há ainda uma plataforma de observação no topo, de onde você pode ver toda a estrada em zigue-zague enquanto a cachoeira desce pela lateral da montanha. Apesar de moderna e bem cuidada, a Trollstigen ainda é perigosa. Skipper's Canyon Road, novo risco. Na Nova Zelândia, existe uma estrada que nem mesmo as companhias de seguro querem se responsabilizar por ela. Não é uma estrada abandonada nem uma rota ilegal, na verdade é até um destino turístico. Mas se você levar seu carro alugado para lá, é possível que automaticamente o seguro perca a validade. Essa é a Skipper's Canyon Road. Ela fica perto de Queenstown, na ilha sul da Nova Zelândia. É uma estrada de cascalho estreita, que fica colada na beira do penhasco enquanto segue o desfiladeiro íngreme do rio Shotover. Durante a era da Corrida do Ouro, no final do século XIX, a estrada foi construída para que os mineiros pudessem alcançar os assentamentos de mineração dentro do cânion. Naquela época, eles usavam apenas pás, picaretas e dinamite enquanto escavavam a rota na lateral das rochas duras. Quando você encontra um veículo vindo na direção oposta na parte errada da estrada, às vezes precisa dar ré por centenas de metros enquanto metade dos seus pneus fica na beira do precipício. E como a superfície é de cascalho solto, uma freada errada pode fazer o veículo deslizar. Mas o que diferencia o Skipper's Canyon de outras estradas perigosas do mundo é que aqui o problema não é só o medo, mas também dinheiro. Marcas internacionais geralmente excluem essa estrada da cobertura do seguro por causa do alto risco. Isso significa que se você sofrer um acidente aqui, usando um veículo alugado, pode ser pessoalmente responsável pelos danos e custos de recuperação. Por isso, eles preferem participar de passeios guiados, usando passeios especializados, com veículos com tração nas 4 rodas e motoristas locais experientes que conhecem cada curva do cânion de cor. E de acordo com muitos visitantes, só alguns minutos de viagem já são suficientes para você entender por que as seguradoras não querem cobrir isso. Estrada Fairy Meadows, Paquistão. O Fairy Meadows, no Paquistão. Quando você vê o lugar, parece até um cartão postal. Campos verdes extensos, densas florestas de pinheiros e, ao fundo, se ergue a imensa montanha Nanga Parbat, nos Himalaias. Mas antes de você chegar a essa vista, precisa primeiro atravessar uma das estradas de montanha mais perigosas da Ásia. A rota começa na Ponte Ricó, perto da rodovia Karakoram. A partir daí, os visitantes pegam jipes locais que conseguem subir pela estrada estreita e cheia de pedras montanha acima. Em algumas partes, a estrada tem quase a mesma largura do próprio jipe. De um lado, a parede da montanha.
Do outro lado, uma queda direta para o desfiladeiro profundo do rio Indo, sem barreira de concreto, sem guardrail, e na maioria das vezes só terra solta e pedras embaixo dos pneus. De acordo com vários relatórios sobre turismo e segurança viária na região, normalmente só motoristas locais têm permissão para viajar por aqui, porque precisam conhecer bem o terreno e as condições da montanha. Mesmo motoristas experientes dirigem devagar e com cuidado. Deslizamentos de terra ocorrem com frequência, principalmente após chuva ou derretimento da neve. E há ocasiões em que os trabalhadores limpam manualmente as partes da estrada que foram cobertas, para que possam ser usadas novamente. No topo da paisagem está o Nanga Parbat, a 9ª montanha mais alta da Terra. Ela também é conhecida pelo apelido de Montanha Assassina, devido à extrema dificuldade e ao grande número de acidentes que aconteceram aqui na história do montanhismo. Em 2013, de acordo com a Associated Press e outros relatos internacionais, um grupo armado atacou um acampamento base de montanhismo na área do Nanga Parbat e matou vários alpinistas estrangeiros e guias locais. Por isso, nesse lugar, não é só a montanha que oferece perigo. Às vezes, só de chegar lá já é um desafio de sobrevivência. Rodovia Kolyma, Rússia. No lado leste da Rússia, existe uma rodovia que não é temida apenas pela neve, lama ou frio. Ela ficou conhecida por pessoas que nunca mais voltaram para casa após sua construção. Essa é a rodovia Kolyma, a Estrada dos Ossos. Essa rota tem mais de 2.000 quilômetros de extensão e atravessa algumas das áreas mais remotas e frias da Sibéria e do extremo oriente russo. No inverno, a temperatura aqui pode cair para abaixo de menos 50 graus Celsius. Entre as décadas de 1930 e 1950, grande parte da rodovia Kolyma foi construída com trabalho forçado vindo do sistema de gulags soviéticos. De acordo com historiadores e várias pesquisas sobre os campos de trabalho soviéticos, milhares de prisioneiros foram enviados para a região para minerar ouro e construir infraestrutura sob condições extremas. Muitos morreram por fome, doenças, frio intenso, excesso de trabalho e tratamento brutal nos campos de trabalho. As estimativas dos historiadores sobre o número total de mortos não são exatamente iguais, mas os registros históricos deixam claro que o custo humano do projeto foi enorme. E foi daí que veio o apelido de Estrada dos Ossos. No verão, quando o permafrost sob o solo derrete, algumas partes da estrada se transformam em lama espessa. Caminhões ficam presos por dias à espera de resgate ou até o local secar. No inverno, toda a rota vira um deserto de gelo. Há lugares onde é preciso viajar centenas de quilômetros até encontrar um posto, oficina ou hospital. Em muitos trechos, também não há sinal de celular. Ao longo de alguns trechos da rodovia, ainda é possível ver antigos campos de gulag abandonados, barracões destruídos, torres de vigilância e prédios que estão sendo lentamente engolidos pela floresta. É um lembrete silencioso do preço pago por quem foi forçado a construir esta estrada. Por causa da Estrada dos Ossos, não é só a natureza que você enfrenta, mas também o peso da história. Canning Stock Road, Austrália. Na Austrália, existe uma rota onde não basta apenas encher o tanque antes de viajar, porque se você errar nos cálculos aqui, pode não haver outro posto de gasolina pelos próximos quase 2.000 quilômetros. Esta é a Canning Stock Route, uma trilha de deserto extremamente longa que atravessa algumas das partes mais secas e remotas da Austrália Ocidental. A rota passa pelo Grande Deserto de Areia e pelo Deserto de Gibson, dois lugares conhecidos pelas temperaturas extremas e pelo terreno extremamente difícil. E mesmo que seja chamada de rota, não é uma estrada no sentido normal. Em muitos trechos, são apenas marcas antigas de pneus na areia. Não há asfalto, postes de luz nem sinal de celular. Em toda essa longa distância, não há cidades ou serviços de emergência. Para quem viaja aqui, parece mais uma expedição de sobrevivência do que uma viagem de carro. De acordo com a história da rota, ela foi construída no início dos anos 1900, sob a liderança de Alfred Canning, como uma rota de transporte de gado para os mercados do sul da Austrália. Eles construíram 12 poços ao longo do deserto para que os animais e os viajantes tivessem uma fonte de água. Até hoje, alguns desses antigos poços ainda são usados como principais pontos de referência na rota. Mas nem toda a água de lá é segura para beber. Alguns poços são salobros, contaminados ou quase destruídos. Por isso, os viajantes experientes sempre carregam equipamentos de purificação de água como parte do kit de sobrevivência. Outro dos maiores desafios aqui são as dunas de areia.
Os veículos precisam atravessar mais de 800 dunas. Em outras partes, é preciso diminuir a pressão dos pneus para que eles não afundem enquanto sobem na areia fofa. E se você ficar preso sob o calor de 45 graus do deserto australiano, pode passar horas cavando debaixo do sol só para conseguir sair. Mas mesmo estando tão preparado, a realidade ainda é clara na Canning Stock Route. Quando você está no meio do deserto australiano, não importa o quão bom seja o seu veículo, porque naquele lugar é a natureza que ainda está no controle. Darien Gap, Panamá e Colômbia. Fica entre o Panamá e a Colômbia. No mapa é só um pequeno espaço, mas a realidade é bem diferente. Na vida real, é uma combinação de floresta tropical densa, pântanos lamacentos, montanhas íngremes, rios e um terreno extremamente perigoso. E por muitas décadas, vários planos falharam em tornar a rodovia contínua nesta parte. Não é só porque é difícil construir uma estrada, mas porque a própria natureza parece se opor. De acordo com estudos ambientais e relatórios sobre a região, a floresta tropical de Darien é um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo. Ela abriga muita vida selvagem e comunidades indígenas que vivem lá há muito tempo. Por isso, a ideia de construir uma rodovia permanente aqui tem sido controversa há muito tempo, devido à possível destruição ambiental e ao impacto nas comunidades locais. Mas além da natureza, há outro motivo pelo qual o Darien Gap é temido: a criminalidade armada. Relatórios internacionais e alertas do governo apontam que partes da região são usadas há anos por contrabandistas para o contrabando. Assassinos, traficantes e grupos armados atuam ali pela dificuldade de controlar o território, que nos últimos anos virou uma das rotas de migração mais perigosas do mundo. Segundo agências da ONU e grupos humanitários, pessoas morrem nessa rota por cansaço, doenças, afogamento em rios ou violência na selva. E como a área é muito vasta e densa, nem todos os desaparecidos são encontrados. Na década de 1970, houve tentativas de apoiar a construção de estradas na região, mas, de acordo com relatos históricos, o projeto também foi abandonado devido à extrema dificuldade do terreno, ao risco de doenças e aos custos altíssimos. Até hoje, a rodovia pan-americana permanece interrompida nesta parte, e talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual a floresta tropical continua viva. Porque existem lugares no mundo que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, ainda não se submetem totalmente a nós.